O tema dessa live é como pensar em inglês. Primeiramente, eu vou começar falando o que é pensar em inglês, né? Porque algumas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, mas normalmente no nosso cotidiano, a gente pensa em português, né? A gente vai pensar alguma coisa, por exemplo, a gente pensa, eu vou levantar, sei lá, vou pegar essa caneta. Você pensa primeiro no significado da coisa, você pensa em você pegando uma caneta, por exemplo, e depois você pensa em português efetivamente. Mas antes de pensar em português, pensar em alguma língua, você primeiro pensou no significado da coisa. E quando a pessoa está aprendendo inglês, ela tende a pensar primeiro em português, pensar, isso aqui é uma caneta, para depois traduzir para o inglês. É pen. Isso aqui é uma pen, né? Caneta em inglês. Então, as pessoas, quando elas já pensam em inglês, o pensamento já é direto. Vou até anotar aqui, né? Pensa. Quando você pensa em inglês, o pensamento já vem direto em inglês. Ele não passa para o português para depois ir para o inglês. Ele vai diretão. E quando você pensa em português para depois pensar para o inglês, aí você está pensando em português e traduzindo mesmo. Enfim, então eu vou falar que nessa aula eu vou falar 10 dicas de como você pensar em inglês, como destravar isso, né? Você pensar direto, sem que você tenha que fazer sem que depois você tenha que fazer um esforço, né? Para pensar em inglês. Tá. Primeiro você precisa de a primeira dica. Deixa eu anotar. Primeira dica. Dica 1. Vocabulário. Você não consegue pensar em inglês se você não tiver um mínimo de vocabulário para conseguir pensar na língua. Então, se você está no começo, se você é iniciante e você não consegue pensar em inglês, cara, é por falta de vocabulário. É muito provável que seja só falta de vocabulário. Então, o que você pode fazer para consertar isso é aprender as palavras mais utilizadas no inglês. Por exemplo, as 1000 palavras mais usadas. Ou as 2000 palavras mais usadas. Isso já vai te dar uma base relativamente boa para começar a pensar na língua, né? E você acha isso na internet, pesquisando 1000 palavras mais usadas no inglês, 2000 palavras mais usadas no inglês, é extremamente fácil de achar. Dá uma olhada aqui no roteiro, né? Beleza. Eu não esqueci de falar nada, eu tô com o roteiro aqui do lado. Bom, dica número 2, faça muito listening. Muito listening. O que é listening? Listening é escutar em inglês. Traduzindo para o inglês, traduzindo escutar para o inglês é listening, né? Então, você tem que escutar bastante, você tem que praticar bastante o seu listening. Quanto mais você escuta em inglês, mais os pensamentos tendem a vir já na língua, já no inglês. Eles começam a vir mesmo, é engraçado isso. Você não...
É um processo gradual e você vai vendo que os pensamentos realmente vêm direto em inglês. Quando um personagem se expressa de determinada maneira numa cena, você começa a ficar marcado na sua cabeça e começa a vir pensamentos. Eu vou escrever aqui. Quanto mais você praticar o seu listening, mais os pensamentos tendem a vir direto em inglês. Deixar em negrito essa parte aqui, né? Isso aqui também. Então, pratica muito listening, que isso vai te trazer muito, mas muito resultado mesmo. Vai melhorar não só em pensar em inglês, mas vai melhorar na sua pronúncia, porque você vai saber como as palavras são faladas, você vai começar a melhorar o seu listening gradativamente. É um processo que é um pouco mais demorado, mas gradativamente você começa a reconhecer mais palavras, você fica mais familiarizado com a velocidade que a língua é falada, e aos poucos isso começa a evoluir bem rápido. Melhora sua gramática, cara, você só tem a ganhar com o listening. Por isso, pratique. Dica 3. Tá. A dica número 3 é: tenha contato com o inglês todos os dias com algo que você goste, de preferência. Tenha contato com o inglês todos os dias. Dá uma baixada. Com algo que você goste. Que você goste. Para que você comece a pensar em inglês, assim como o português, ele tem que estar no seu dia a dia. Tem que ser uma coisa que você tem contato todo dia. Não adianta você ver de 2 em 2 dias, se você vê uma vez por semana, ter contato com a língua só uma vez por semana, não vai te fazer pensar em inglês efetivamente. Só se você tiver contato com a língua todos os dias. E não precisa ser algo difícil ter contato com a língua todos os dias. Você pode pegar para ver uma série que você goste, escutar uma música que você gosta, ver o que você mais gosta fazer e ver essa coisa em inglês. Entendeu? Se você, sei lá, se você tem um hobby, você está constantemente vendo tutoriais no YouTube desse hobby, vê em inglês esses tutoriais. Isso vai ajudar bastante, vai te manter motivado a estudar inglês, porque você vai estar vendo uma coisa que você gosta, não vai ser necessariamente um sacrifício, né? Então, você precisa ter contato com a língua todos os dias. O segredo está na constância desse contato que você tem com o inglês. Se o contato é constante, você vê todos os dias, então tá tudo certo, cara. Tudo certo. O segredo está na constância. Por isso que ver algo que você goste vai deixar esse processo mais constante, né? Porque você sempre vai estar fazendo ali, voltando para fazer algo que você gosta. Beleza, vamos lá. Dica número 4. A dica número 4 é um complementar da 3, que é imersão.
É a famosa técnica de imersão. O que é imersão? Imersão é você se rodear de alguma coisa, no caso o inglês, né? Muitas pessoas não têm condição ou nem estão dispostas a viajar para os Estados Unidos ou para outro lugar que fale inglês para aprender inglês. Então, uma alternativa para você se rodear de inglês, sem que necessariamente você tenha que viajar, é convertendo o seu ambiente para o inglês, digamos assim. Por exemplo, você coloca stickers, né, aqueles post-its, nos objetos ao seu redor, em tudo ao seu redor, você coloca post-it com com a palavra em inglês, né? Com o que aquilo significa em inglês. Cara, vendo esses post-its todos os dias, né? nesses mesmos lugares, com essas mesmas coisas, depois você não vai esquecer o que é aquelas coisas, como dizer aquelas coisas em inglês. Você não vai conseguir esquecer. Tá entendendo? Então, com o tempo fazendo isso, quando você vê aquele objeto, já vem a palavra em inglês. Você não precisa nem fazer o esforço para traduzir, ela já vem em inglês. É uma técnica bem simples, mas bem eficiente ao mesmo tempo. Então, colocar post-its. Acho que todo mundo sabe que é post-its, aquelas notinhas, né? Nos objetos ao seu redor. Seu ambiente. E também outra coisa que você pode fazer para você aumentar a imersão, que é muito boa, é mudar a língua do seu celular, por exemplo, para inglês. Ou mudar a língua do seu PC para inglês, do seu navegador, dos seus jogos, aplicativos. No começo é algo bem dificultoso, né? Porque você não sabe, normalmente você não vai saber o que significa a maioria das palavras que você vê ali, mas quanto mais você tem dificuldade com aquilo, mais você aprende com aquilo, né? Gradativamente você vai aprender palavras que você não veria em outros lugares, de uma forma totalmente natural, enquanto você faz as coisas do seu dia a dia. Então você nunca deixa de estar em contato com a língua, né? Então é uma ferramenta bem poderosa mudar o idioma do seu celular, dos aplicativos do seu PC, dos jogos, etc. A imersão é basicamente isso. Não falei também das redes sociais. Enfim, acho que vocês pegaram a ideia de mudar o idioma das coisas para estar imerso ali, né? Em inglês. Beleza. Calma. Dica número 5. Imitar frases em inglês. Frases em inglês. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Beleza. Essa é uma técnica bem simples. Funciona bastante quando você está assistindo um vídeo, um filme, uma série, qualquer tipo de vídeo ou até áudio.
que você escuta podcast ou algo do tipo, você vê você escuta uma frase ou uma palavra que algum personagem disse e você repete aquela frase com você. Você pausa, sei lá, o que você está vendo e repete aquilo que o personagem disse em alguma situação. Alguma palavra, alguma frase que seja bem enfática, assim, que esse personagem tenha falado, você fala também. E o simples fato de você estar imitando aquilo vai fixar aquilo na sua cabeça e toda vez que você quiser se expressar o que aquele personagem estava expressando naquele momento, esse o pensamento de expressar aquilo vai vir em inglês, vai vir exatamente o que você tinha repetido antes. Né? Então, quanto mais você repetir essas frases, mais fácil vai ser de se expressar com elas futuramente. Né? Quanto mais você imita e repete isso, mais provável que você vai se expressar depois usando essa mesma frase ou palavra. Né? Beleza, tá bem condensadinha as dicas aqui, né? Depois eu vou fazer uma revisão de todas elas. Uma nota aí que está bem resumidinho aqui as coisas. Enfim. Meu amigo. Olha os erros. Dá. Olha os erros, cara. Deixa eu fechar aqui o Word e abrir de novo. É impressionante, esse tipo de coisa só acontece quando você vai fazer a live. Primeira live é sempre cheio de problema. Beleza. Agora dá pra ver. Galera do Instagram. Ó. Caramba. Dá uma rápida resumidinha aqui, né? Pra não atrapalhar ninguém. Como pensar em inglês? Quando você pensa em inglês, repetindo o que eu estava falando antes, o pensamento já vem direto em inglês. Primeira dica, vocabulário. Aprender as 2.000 palavras mais usadas. Fazer muito listening, porque os pensamentos começam a vir direto em inglês. Ter contato com o inglês todos os dias com algo que você goste. Né? O segredo está na constância, assim como está aparecendo aqui. Como escrevi, né? Imersão, famosa técnica de imersão, colocar post-its nos objetos ao seu redor, no seu ambiente, né? Mudar o idioma do seu celular, dos aplicativos, do seu PC, dos jogos, redes sociais, tudo. Você mudar o idioma de tudo, você está imerso naquilo. Beleza, e finalmente a última dica que eu estava aqui, né? Imitar as frases que você vê em inglês. Essa frase está meio estranha. Imitar as frases que você ouve em inglês. Imite as principais. Vou colocar aqui. Frases que você ouve em inglês. Quanto mais você imita e repete isso, mais provável que você vai se expressar depois usando essa mesma frase, palavra. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certo.
Tá, aparentemente tá tudo certo. Tá, beleza. Então, voltando. A sexta dica. Dica número 6. Tá. Beleza. Fale sozinho. Por mais estranho que isso possa parecer, falar sozinho vai te ajudar muito quando você está aprendendo um idioma. Cara, você vai parecer maluco fazendo isso, mas isso vai te ajudar muito, mas isso vai ajudar muito o seu aprendizado de inglês. Imagina diálogos, imagina com você mesmo, diálogos que você teria com outra pessoa. Começa a falar sozinho, mas, sabe, narrando esses diálogos. Imagina, aqui, deixa eu anotar essas coisas que eu falo. Diálogos que você teria com outra pessoa. Entrevista você mesmo. Essa é boa. Entrevista você mesmo. De como você aprendeu inglês. O que você faria se você viajasse. Para onde você ia viajar. Qualquer coisa. Entrevista você mesmo. O que você está planejando fazer. Seus planos futuros. Enfim. Praticar. Falar sozinho. Vai deixar o processo de pensar em inglês bem mais natural. Processo de falar bem mais natural. E, cara, por mais que seja uma coisa muito simples, falar sozinho, né, quando você já tem vocabulário lógico para fazer isso, fica cada vez mais natural pensar naquele idioma. Ou conversar naquele idioma. Aí, tipo, depois de praticar bastante falando sozinho, quando você vai conversar com alguém, fica bem mais fácil. Porque você já estava praticando com você mesmo, você já estava conversando sozinho. Né? Então, sei lá, se você conversou sozinho 20 vezes, quando você vai conversar com outra pessoa, é a 21ª vez, acho que ficou meio confuso isso, 21ª vez que você está conversando. Não é a primeira vez que você está conversando. Não, você já conversou 20 vezes antes, com você mesmo, mas conversou. Entendeu? Então isso é uma coisa bem simples quando você está aprendendo o idioma, mas que traz grandes resultados. Beleza. Praticar. Beleza, tá. Escrever aqui primeiro, né? Dica número 7. Pratique com pessoas. Isso é muito. Conversar com alguém vai ser muito parecido com falar sozinho, né? Não exatamente igual, mas a ideia é a mesma. Você conversar naquele idioma. Praticar com pessoas é um pouco mais desafiador, digamos assim, do que falar sozinho. Porque você, assim que a pessoa fala, você já tem que pensar numa resposta o mais rápido possível. Seu cérebro está se forçando o máximo para pensar direto em inglês. E o que já vem direto em inglês, ele já manda, você já fala, né? Então, conversar com outras pessoas é um dos grandes segredos para fortalecer essa ligação do seu cérebro, do significado do que você quer falar, da mensagem que você quer transmitir para o inglês. Essas duas coisas, né? O seu cérebro ele deixa mais forte essa ligação quando você conversa com outras pessoas. Você vai conversando, você tem que pensar rápido e
E deixa eu anotar o que eu acabei de falar, né? Pra ficar bem fácil de vocês visualizarem aqui. Conversar com outras pessoas. Faz com que o processo de pensar em inglês se torne mais rápido à medida que você pratica. Quanto mais você praticar, mais rápido esse processo de pensar em inglês vai ficar. E claro, assim como fala a dica número 6, fale sozinho, mais natural vai ficar pensar em inglês também. Deixar aqui, quanto mais você pratica. Beleza, então o grande segredo está na prática, está no fazer, está na constância, né? São os fundamentos aí para se aprender um idioma. Beleza, eu acho que tem 10 dicas aqui. Falta as 3 últimas dicas. Dica número 8. É force o seu cérebro a pensar em inglês. Force o seu cérebro a pensar em inglês. Bom, não é uma coisa natural da gente pensar em inglês, digamos. Pensar em inglês. Já vou explicar isso. Quando você está aprendendo inglês, não é uma coisa natural você pensar naturalmente em inglês, né? Você vai pensar o quê? Na sua língua nativa, né? Depois, quando você tiver com inglês avançado, você pensar em inglês naturalmente. Mas não é um processo natural de início. É por isso que você tem que fazer um esforço consciente, um esforço consciente de pensar em inglês. Você vai conscientemente se forçar a pensar em inglês. Conscientemente se forçar a pensar em inglês. Sim. Qualquer pensamento que você tem o dia todo mundo pensa alguma coisa o dia todo, né? E você pode converter, digamos assim, esses pensamentos para o inglês. Isso é totalmente contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo. Você tende a pensar em português porque você se expressa melhor em português, né? Mas quando você pensa em inglês, aí você tá sempre sempre fazendo um esforcinho ali para expressar aquilo que você quer expressar em inglês. Acho que ficou claro o que eu falei agora. Claro, de começo, no iniciozinho do aprendizado de inglês, você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir pensar em inglês, porque você não tem vocabulário, você não está acostumado o suficiente com a língua, mas depois de alguns meses já aprendendo, uma certa bagagem aí de inglês, né, você já pode começar a fazer isso. Entendeu? Você já tem esta possibilidade aqui. Se forçar a pensar em inglês.
desse jeito, você consegue praticar até nos momentos de pausa, digamos assim. De pausa. Tá. Você ter esses pensamentos cotidianos em inglês vai te facilitar muito quando você for conversar em inglês, né? Porque se antes você já praticou se expressar em inglês, eu tô percebendo que eu falo muito inglês aqui, cara. De vez em quando eu vou mudar para língua, idioma, para não ficar muito repetitivo, mas quando você já pratica bastante antes, se expressar, expressar aquelas ideias que você tem nos seus pensamentos corriqueiros, na hora de conversar, você já fez o trabalho de traduzir aquilo, digamos assim, de converter aqueles pensamentos, né? E aí quando você vai conversar, você consegue uma fluidez muito maior, porque antes você estava pensando em inglês. Agora você só está passando você só está verbalizando o que você estava pensando antes, entendeu? Então, é uma coisa que vai adiantar bastante a sua fluência. Vou repetir isso depois. Uma coisa que vai adiantar bastante a sua fluência na conversa. É uma coisa que vai adiantar bastante a sua fluência na conversa, nas suas conversas em inglês. Beleza? Aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de comentar. Se você tentar ficar traduzindo tudo que você vai falar na hora de conversar, se você tentar fazer isso com alguém, você vai ver você vai ver a demora que é de você dar uma resposta para aquela pessoa. Né? Aí a conversa fica meio travada, porque todo momento você, em vez de estar falando o que você está pensando, você ainda está pensando em como dizer aquilo em inglês. Entendeu? Por isso que isso ajuda bastante. Né? Beleza? Uma água. Dica número 9. Aprendendo inglês em inglês. Isso seria aquele famoso estudo monolíngue, como ele é chamado. Até anotar aqui, famoso estudo monolíngue. Isso é para a galera que já tem um inglês intermediário ou um inglês avançado. É uma parte um pouco mais avançada do processo de se aprender o idioma. Você começa a aprender aquele idioma no próprio idioma. Por exemplo, aprender inglês vendo aulas em inglês. Ou, sei lá, aprender alemão em aulas, usando aulas em alemão. Um exemplo. Esse contato direto com a língua esse contato direto com a língua, além de aumentar o seu tempo de contato com ela, né, e aumentar as coisas que você tem contato com aquela língua, toda vez que alguém tá explicando alguma coisa, ele tá passando uma ideia daquilo, como expressar aquilo em inglês. Por exemplo, se alguém
se você ver uma aula de inglês falando do verbo to be, você vai ver como falar do verbo to be em inglês. Entendeu? Você não aprende só o verbo to be, como você aprenderia no português. Então, um estudo monolíngue, você vê como explicar as coisas naquela língua, na própria língua. Por exemplo, usando esse mesmo exemplo que eu dei agora do verbo to be, você vai vendo a aula em inglês do verbo to be, você vai saber como explicar o verbo to be em inglês, né? Você vai saber como falar daquilo em inglês. E isso acontece com tudo que você vê direto em inglês, não só com o verbo to be, mas como de qualquer outra coisa. Você vai ver como falar daquelas coisas no próprio idioma. Você vai aprender como falar daquelas coisas no próprio idioma. Tá, e como você tá direto no inglês ali, bebendo da fonte, né? Cada vez menos você tende a pensar em português. Cada vez menos o português vai estar presente ali no seu aprendizado. Cada vez mais vai ser só em inglês, os pensamentos vão vir mais em inglês. Quando você quiser expressar aquilo, vai vir mais em inglês na sua cabeça de como expressar aquilo. Quanto mais você fazer isso, mais as ideias vão vir mais as ideias vão vir no próprio idioma que você está aprendendo. Então é uma ferramenta muito poderosa o estudo monolíngue e é uma etapa do processo de aprender qualquer idioma. Se você quer ir fundo naquele idioma, então o estudo monolíngue com certeza é para você. Só deixar aqui. Só aprender como falar daquelas palavras no próprio idioma. Além de estar sempre, o tempo todo, em contato com o inglês. Os pensamentos com a prática. Os pensamentos vão vir em inglês. Como falar das coisas. Como falar das coisas que você está vendo. Esse processo vai ficar cada vez, deixa eu ver aqui, cada vez mais intuitivo. Como falar das coisas que você está vendo, esse processo vai ficar cada vez mais intuitivo. É por isso que muitos cursos usam o estudo monolíngue, né? Depois de um tempo já com o estudante, eles passam direto para o inglês. E realmente isso adianta bastante o aprendizado. Você aprende bem mais rápido, bem menos tempo. Beleza, essa foi a dica número 9, dica número 10. Deixa eu ver quanto tempo tá já de live. Uns 40 minutos, beleza. Metade do tempo foi só de problema, né? Com a live. Com a live do Instagram não aparecendo. Aliás, vou confirmar, né? Cara. Não, peraí. Acho que tá normal a live do Instagram. Eu realmente espero que esteja normal a live do Instagram. Ver se tem algum comentário.
Beleza, então, dica número 10. Lê livros. Leia livros. Cara, ler livro é um negócio muito doido. É impressionante como isso ajuda no seu, no seu aprendizado do idioma sem você nem perceber. Por que eu falo isso? Porque quando você lê alguma coisa em inglês, o seu cérebro ele não tenta pensar naquela coisa em português antes. Ele tenta pensar naquilo direto. Diretão, é uma função no cérebro. O seu cérebro vem com isso instalado. Ele vem com isso já nele. Por isso que você lê é um ótimo jeito de ativar esse mecanismo. Porque o seu cérebro sabe, digamos assim, que você tentar traduzir cada palavrinha vai te fazer demorar muito naquela mesma leitura. Então, para acelerar o processo, seu cérebro ele tende a pensar direto no idioma. Quanto mais você lê inglês, vou até anotar, quanto mais você lê inglês, mais rápido o seu cérebro vai pensar naquele idioma. Tende a pensar naquele idioma. Vou até colocar o que eu falei antes disso. Existe uma ferramenta. Existe existe uma função do seu cérebro do seu cérebro de pensar direto no idioma que você está lendo. É que você está lendo. Leitura é como você vai ativar essa função natural. Então, quanto mais você lê inglês, mais rápido o seu cérebro tende a pensar naquele idioma e mais você vai absorver a gramática, digamos assim, do que você está lendo. A gramática começa a vir de uma forma mais natural, sem que você tenha que aprender a gramática necessariamente. Ver aulas de gramática, sem que você tenha que ver aulas de gramática, por exemplo. Ver essas aulas vai te ajudar, é claro, mas para você pegar de um jeito natural, é só você ler. Ou ouvir. Ouvir com atenção, né? De como as coisas são ordenadas na hora que elas são faladas. Então, ler vai melhorar bastante a sua gramática. Quando você for escrever alguma coisa, você vai escrever melhor, porque você leu. Não ajuda só a pensar em inglês, ajuda em outras coisas também, né? Assim como falei, gramática, quando você for escrever alguma coisa. Tudo se complementa nessas dicas que eu dei. Elas não servem só para você pensar no idioma. Elas ajudam muito mais coisas. Sim, mas eu vou focar mais nas outras coisas que isso ajuda em outras lives que eu for comentar disso. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa. Vou até colocar aqui. É uma ferramenta muito poderosa. Parece meio contra-intuitivo a pessoa ter que ler para começar a falar melhor. Mas realmente ajuda, cara. Realmente ajuda. Ler vai te fazer pensar mais rápido.
pensar direto no idioma, e isso vai ajudar na sua fala. Então tudo se conecta. Todas essas técnicas, elas se conectam muito. E é engraçado que só você utilizando essas dicas aqui, você consegue aprender inglês só através delas. Se alguém tentasse, essa pessoa conseguiria. A pessoa conseguiria mesmo. Mas, fazendo uma revisão rápida aqui do que eu falei. Como pensar em inglês? Quando você pensa em inglês, o pensamento já vem direto em inglês. Você não tem que pensar em português antes, esse pensamento já vem direto em inglês. Quando você pensa em inglês, quando você pensa primeiro em português para depois passar para inglês, você está pensando em português, você não está pensando em inglês. Você está pensando em português e traduzindo. Então é isso que é o pensar de inglês. E para fazer isso, dica número 1, vocabulário. Você tem que ter um mínimo de vocabulário para você conseguir fazer isso. Se você não tiver esse vocabulário, é normal, é natural que você não consiga, porque você não conhece palavras o suficiente para conseguir se expressar no mínimo. Você aprender 1000 ou 2000 palavras. Você aprender 1000 ou 2000 das palavras mais usadas já vai te dar uma base para você começar a fazer isso. Fazer muito listening, porque os pensamentos começam a vir direto em inglês. Assim, quando você for expressar alguma ideia, a probabilidade é que já venha o pensamento em inglês. Isso aqui ajuda muito, muito, muito mesmo. É uma das coisas que mais ajuda no aprendizado de inglês. Você fazer o listening de alguma coisa que você entenda o que está sendo falado ali, né? O que você está ouvindo. Dica número 3, tenha contato com o inglês todos os dias com algo que você goste. Você está em contato com alguma coisa que você goste vai fazer com que fique mais fácil esse processo. Perdão o arroto, acho que esse microfone deve estar captando, está bem na minha garganta aqui o negócio. Enfim, perdão. Você estar em contato com algo que você gosta vai facilitar você manter esse contato, né? Manter a constância desse contato todos os dias. Dica número 4, a imersão. Colocar notinhas, né? Post-its nos objetos ao seu redor, do seu ambiente, do seu cotidiano. Mudar o idioma do seu celular para inglês, das suas redes sociais, dos aplicativos que você usa, dos jogos, enfim, tudo que você está em contato ali, muda o idioma dessas coisas para inglês. Isso vai fazer com que você pense mais direto no idioma. Se você está querendo acelerar o seu processo de aprender esse idioma, então fazer isso vai te ajudar bastante. Vai agilizar as coisas, vai acelerar as coisas. Imitar as principais frases que você ouve em inglês, aquelas mais enfáticas, né? Que você ouve em alguma série, em algum vídeo, algum filme. Você imita essas frases ou essa palavra. Depois, quando você for conversar, quando você for pensar em inglês, quando você quiser expressar esse mesmo sentimento, a tendência é que você vá utilizar aquela mesma frase que você repetiu. Falar sozinho, isso é basicamente conversar com você mesmo. Conversar com alguém? Não, conversar com você mesmo. É conversar, você pratica tudo que você... Não tudo, mas você pratica grande parte das coisas que você praticaria numa conversa. Imagine diálogos que você teria com outra pessoa, entrevista você mesmo, pensa em coisas que você vai fazer no futuro, coisas que você tem que fazer amanhã. Enfim, fale sozinho, converse sozinho. Tenha uma boa conversa, pega uma xícara de chá, senta com você mesmo e conversa sozinho. Fala sozinho. Fala tudo o que você tiver para falar sozinho. Ou com alguém, se você
tiver alguém, né, para fazer isso. Enfim. Falar sozinho vai deixar o processo de falar inglês mais natural, vai trazer grandes resultados. Praticar com outras pessoas, seria eu conversar sozinho, só que com alguém. Conversar com outras pessoas vai fazer com que o processo de pensar em inglês se torne cada vez mais uma coisa mais rápida, mais intuitiva de se fazer. Vai acelerar muito quando você precisar expressar um pensamento e você praticou isso antes, o pensamento já vem direto. O pensamento já vem rápido, né? Vem ágil. Beleza, quanto mais você pratica, mais natural vai ficar tudo isso. Force o seu cérebro, esqueci de escrever, force o seu cérebro a pensar em inglês. Você vai fazer um esforço consciente de pensar em inglês, porque se você não fizer esse esforço, é natural que você não vá pensar em inglês, você vai pensar na sua língua nativa, português. E desse jeito você consegue praticar até nos momentos de pausa, nos momentos mais aleatórios do dia, quando você tem um pensamento e você lembra de se forçar a pensar em inglês, você pensa em inglês, você volta a praticar ali, você volta a adiantar seu aprendizado, né? Vai ajudar bastante na fluência da sua conversa. Aprendendo inglês em inglês, esse é para o pessoal um pouco mais avançado, o pessoal com inglês intermediário e avançado, proficiente, fluente, enfim, aprendendo inglês em inglês, estudo monolíngue. Que vai fazer com que você tenha contato com o inglês durante todo o momento do aprendizado de determinada aula, de determinado vídeo que você viu. E você vai saber como falar daquelas coisas no próprio idioma. Você vai saber como falar da coisa que você viu em inglês. Vai ficar cada vez mais intuitivo fazer isso. Falar daquilo, explicar alguma coisa. E ler livros. Uma ferramenta poderosíssima. Ela ativa essa função natural do seu cérebro de querer pensar direto em alguma coisa. É basicamente isso. Quanto mais você lê inglês, mais rápido o seu cérebro tende a pensar já direto no idioma. Bom, é basicamente isso. São as 10 dicas que, se você fizer isso, eu tenho certeza que vai destravar o seu inglês que estiver parado. Cara, utilizando dessas dicas aqui vai destravar com certeza. Consigo te afirmar. Com certeza. Você vai começar a pensar mais em inglês e, cara, aplicando isso, quando os pensamentos começarem em inglês, você vai se surpreender, porque é realmente poderoso isso. A gente não está nem acostumado com a ideia da gente pensar em outro idioma, né? Aí você se surpreende com você pensando em inglês, falando inglês, enfim. É basicamente isso. Vou ver aqui. Beleza. Comenta aí embaixo no vídeo se você está vendo. Deixe nos comentários alguma dúvida que você teve, se você gostou dessa aula, né? E se isso te ajudou de alguma forma, então eu peço que você curta o vídeo e compartilhe com alguém que esteja aprendendo inglês, que você sabe que isso iria ajudar. Enfim, eu vejo vocês na próxima live e até mais.